Então agora vamos dar sequência aqui à nossa meditação nas Escrituras. Já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Hoje nós vamos dar início a uma nova série durante a noite. De manhã nós estamos estudando as cartas de Pedro e nós terminamos, não porque a gente tenha visto o tema por completo, mas nós fizemos a série nos nomes de Deus. E a nova série que nós vamos falar agora à noite é uma série que acho que vai ser bem interessante por diversos motivos, mas para a gente já introduzir esse tema, quero trazer para os irmãos uma ilustração, para os irmãos já entenderem onde a gente quer chegar com essa série que nós vamos começar. Um filme muito famoso, provavelmente a maioria dos irmãos já assistiu, o filme Forrest Gump. Forrest Gump conta a história de um homem que, desde a sua infância, foi marcado pela sua bondade e a sua generosidade com qualquer pessoa que ele encontrou pelo caminho. E a postura dele, ao longo do tempo, fez com que ele marcasse e até mesmo transformasse a vida de diversas pessoas com as quais ele encontrou ao longo da vida. No filme, nós vemos que ele ensinou uns passos de dança para o Elvis. No filme, nós vemos que ele se envolveu com política, se envolveu com esporte, se envolveu com guerra, se envolveu com famílias, se envolveu com todo tipo de coisas. E por onde ele passava, ele sempre tinha a mesma atitude bondosa, generosa e abençoava pessoas por onde ele passava. Nós vemos isso, tem dois exemplos bem marcantes no filme. Um é um tenente, que foi colega dele de guerra, que perdeu tudo na guerra e vivia uma vida deplorável no pós-guerra. O Forrest reencontra com ele, e a partir do reencontro deles, a vida desse homem é transformada, ele se torna um próspero empresário, e tudo na vida dele muda, porque o Forrest o acolheu. E o mais marcante de todo o filme, certamente, é a amiga de infância dele, Jenny, uma menina que, ao longo de toda a sua vida, viveu uma vida autodestrutiva, sempre se envolvendo nas piores coisas possíveis, mas o Forrest estava sempre lá, pronto para acolhê-la, e no final da vida dela, ela encontrou finalmente descanso e paz vivendo com ele. Esse filme é um filme bem leve, bem gostoso de assistir, e ele nos mostra, de uma forma bem graciosa, como um encontro com uma pessoa pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Ele mostra como os diversos encontros que o Forrest tinha com as diversas pessoas ao longo da sua vida trouxeram paz, trouxeram graça, trouxeram alegria, trouxeram uma mudança de perspectiva para aquelas pessoas. E se num filme como esse, que nós vemos de um homem comum como Forrest, a gente consegue ver como encontros marcantes podem transformar a vida de alguém, quanto mais quando nós olhamos para os encontros com Jesus. E essa é a série que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar, é difícil trabalhar todos, né? Mas nós vamos trabalhar encontros que Jesus teve com diversas pessoas. Jesus teve encontro com pessoas diferenciadas, em momentos diferenciados. Às vezes as pessoas buscaram Jesus, às vezes Jesus simplesmente se colocou na vida das pessoas, mas em todos esses encontros as pessoas foram marcadas, as pessoas foram abençoadas, as pessoas foram confrontadas, as pessoas foram transformadas. Em cada encontro, Jesus agiu de modo único. Então é até difícil a gente definir um padrão, mas alguma coisa sempre esteve presente. Jesus sempre agiu com bondade graciosa, Jesus sempre agiu com amor redentivo nos encontros que ele teve com as pessoas. E por conta disso,
essas pessoas foram marcadas e transformadas. No passado, os encontros com Jesus transformaram a vida de pessoas. No presente, os encontros com Jesus marcam a vida de pessoas e devem marcar também a nossa vida. Então, nós vamos iniciar essa série, vendo essa série de encontros de Jesus com pessoas variadas e que transformaram a vida delas e ainda hoje podem transformar a nossa vida. E o primeiro encontro que nós vamos ver é justamente da primeira pessoa que teve o privilégio de conhecer Jesus, que foi justamente a sua mãe Maria. Então, nós vamos ler o texto do 1:26 até o verso 56, e nós vamos trabalhar em cima desse texto do primeiro encontro de Jesus com uma pessoa aqui na terra, que foi justamente com Maria. Então, vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Até aqui a palavra do Senhor. O texto começa com uma marcação de tempo, quando nós voltamos lá para o verso 26. Nós lemos que no 6º mês, o anjo Gabriel foi ter com Maria. E essa marcação de tempo faz uma conexão de toda a narrativa que o evangelista Lucas está contando. Por quê? O 6º mês é em referência ao que aconteceu imediatamente anterior, que foi o anúncio da gravidez de Isabel, o anúncio do nascimento de João Batista. Então, 6 meses depois que Isabel estava grávida, 6 meses depois que João Batista foi anunciado pelo mesmo anjo Gabriel, agora o evangelista situa
que esse mesmo anjo teve uma outra missão. Então, as histórias estão conectadas. E o que é interessante desse trecho todo que nós lemos é que nós podemos dividi-lo em alguns movimentos desse encontro de Jesus com Maria. E esses movimentos eles podem ser divididos em 3 visitas. E a primeira visita que nós vamos ler é justamente a visita do anjo Gabriel para Maria. E nós lemos que ele entrou aonde Maria estava, na pequena vila de Nazaré. E ele começa a falar com uma jovem virgem chamada Maria. Essa visita foi bem inesperada por diversos motivos. Primeiro, até se nós formos fazer uma comparação. Quando o anjo Gabriel foi falar com Zacarias, Zacarias era um sacerdote, Zacarias estava no templo do Senhor, Zacarias estava em Jerusalém, a cidade da habitação de Deus. Lá era, digamos, o local esperado para manifestações de Deus. Era o local esperado de onde viria o Rei Salvador. Era o lugar esperado de onde viria o Messias, justamente por tudo que Jerusalém representa ao longo das Escrituras. Mas agora, o anjo Gabriel vai até uma pequena cidade chamada Nazaré, que fica bem ao norte de Israel, na região da Galileia. Essa cidade poderia ser considerada, na verdade, uma aldeia, porque as estimativas atuais dos arqueólogos dizem que, no máximo, ali viviam 500 pessoas. Então, é uma cidade improvável, numa região ainda mais improvável que a região da Galileia. Inclusive, no futuro, nós vamos ver que várias vezes Jesus era questionado, porque da Galileia não vem profeta, pode vir alguma coisa boa da Galileia, esse tipo de coisa. Então, nós vamos ver esse tipo de afirmação com relação à Galileia. Mas, apesar de ser uma cidade pequena, não era uma cidade isolada. Estimativas mostram que provavelmente era perto de uma cidade maior, cerca de 6 quilômetros, uma cidade que fazia parte das rotas comerciais na Galileia. Então, apesar de ser uma cidade improvável, ainda assim não era uma cidade abandonada, largada, esquecida no mundo, mas era um vilarejo que não tinha muita importância para a grande nação judaica e para o Império Romano de forma geral. Mas ainda assim era um local que havia contato com, com o Império de forma geral. Mas justamente nessa pequena cidade, nessa pequena vila, o anjo Gabriel vem fazer um anúncio. E ele faz um anúncio para uma jovem que estava desposada de um homem chamado José, que era da descendência de Davi. Maria ser desposada era um conceito bem judaico, que é difícil a gente comparar hoje em dia, porque era como se ela fosse noiva. Mas ela não era ainda mas ela era um noivado muito mais, um compromisso muito maior de noivado. Tanto que para romper esse tipo de noivado, era necessário um divórcio. Então, ela ainda não morava com o José, ela ainda não havia consumado o seu casamento com o José, mas ela já estava ligada com o José de tal forma que somente por meio de um divórcio eles poderiam romper essa relação que eles tinham. Então, Maria estava desposada, ela já estava comprometida com esse homem chamado José, e o texto afirma várias vezes que ela era virgem para deixar bem claro que ela ainda não estava casada com José. E então, o anjo aparece. E o que é interessante é justamente o detalhe, descendente de Davi. A cidade natal de Davi, os irmãos devem lembrar, é Belém, que ficava ao sul de Jerusalém. Então, de alguma forma, por causa de tudo que havia acontecido na história dos hebreus, com exílios, com invasões, com a destituição da família real e tantas coisas mais, um descendente de Davi vivia agora na pequena cidade de Nazaré. Algo totalmente improvável, uma vez que esperaria que pelo menos morasse em Belém ou em Jerusalém os descendentes de Davi. Mas não era o caso aqui, eles estavam bem isolados e tudo isso fazia parte da providência de Deus. Mas o anjo chega onde Maria estava, diz que ele entra, Maria provavelmente estava em casa, o anjo entra e fala: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Esse é o tipo de saudação mais animadora que a gente poderia ver. Alguém chegar, alegra-te muito, você é favorecida, o Senhor é contigo. Dá para ver que o anjo parecia até mesmo ele animado com o anúncio que ele faria. Mas Maria já reage de uma forma diferente. Nós lemos no texto que ela se perturbou profundamente com essa saudação. Nós não sabemos por que ela se perturbou. Talvez a visão do anjo já fosse perturbadora e ela já pensava: por que um anjo está dizendo que eu sou favorecida? E ela considerava tudo isso, refletindo o que significavam essas palavras.
É muito interessante uma coisa que nós fomos observar sobre Maria, é que, primeiro, ela não aparece tanto nas Escrituras. Ela é tipo aquele personagem de filme que é tão marcante, mas quando você olha, ele aparece 5 minutos na tela, de um filme de 2 horas. Mas ele é tão marcante que chama a nossa atenção, e a gente não consegue esquecer dele. Maria é tipo isso. Maria, se os irmãos forem observar, ela aparece poucas vezes nas Escrituras, ela fala menos ainda do que a gente imaginaria, mas em quase todas as ocasiões que aparece, diz que Maria considerava o que estava acontecendo no coração. Maria constantemente estava refletindo e meditando sobre as coisas, os fatos que estavam ao seu redor. E aqui é a primeira vez que isso acontece, Maria refletindo naquilo que significavam as palavras do anjo. E o anjo, sabendo da inquietação de Maria, ele já fala: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus havia concedido graça a Maria. Maria estava segura diante de Deus. Ela não precisava temer. E então, acalmando Maria, acalmando o coração de Maria, o anjo segue no grande anúncio que ele veio, do qual ele havia sido incumbido. E ele fala que Maria ficaria grávida de um menino, e esse menino deveria se chamar Jesus. Por diversos motivos, essa anunciação do anjo ela é diferente de outros fatos que ocorreram na Bíblia. Porque Jesus não foi, a gente acabou de falar, né? João Batista foi anunciado por um anjo. E ao longo das Escrituras, outras crianças foram anunciadas. Isaac foi anunciado por um anjo, Sansão foi anunciado por um anjo, e outras mais crianças foram anunciadas por anjos. Mas aqui, a gente vai ver, existem muitas coisas que tornam esse evento aqui único. E a começar das designações que o anjo traz para esse menino. Primeiramente, o nome Jesus é um nome comum. Até aí está tudo bem. Jesus é a variação grega do nome hebraico Josué. E esse nome significa Deus, Yahvé, o Deus da aliança, ele é salvação. Totalmente apropriado com o ministério que Jesus exerceria. Deus é salvação, era o nome. Mas Josué era um nome comum, então a variação grega Jesus era um nome comum, nada fora do normal. Mas a sequência do que o anjo diz já começa a mostrar que esse Jesus, esse menino que viria, ele não era alguém normal. Primeiro nós vamos ler que ele será grande. E a gente poderia pensar, falar que é grande é uma coisa legal, vai ser grande. Houve grandes reis, houve grandes líderes, houve grandes profetas. Mas aqui, quando no Antigo Testamento, em grego, é usado esse designativo grande, de forma absoluta, isolada, simplesmente ele é grande. É uma designação, um atributo usado somente para Deus. Então, o anjo fala, ele será grande, numa designação que era exclusiva daquilo que era usado para Deus. Então, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E aqui, Altíssimo é um dos nomes de Deus, é El Elyon em hebraico. É o Deus para o qual Abraão ofertou diante de Melquisedeque. É o Deus que diversas vezes aparece nos Salmos como Todo-Poderoso, aquele que está acima de todos, por isso é o Elyon, o Altíssimo. E fala, ele será chamado Filho do Altíssimo. A filiação de Jesus está associada com o Deus Altíssimo. E nisso nós já vamos vendo que características divinas estão sendo atribuídas a esse menino. Mas a sequência também acrescenta outras coisas interessantes. Diz que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. E aqui, o anjo está evocando, se os irmãos depois quiserem ler, 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 em diante. O anjo está evocando a aliança que Deus havia feito com Davi e a promessa de que o filho de Davi teria um reino que duraria para sempre, um reino que seria eterno, um reino que jamais teria fim. E desde que Deus fez essa aliança com Davi, desde que Deus fez essa promessa com Davi, os israelitas aguardam o dia que chegaria esse rei. Eles já pensaram em Salomão, mas o reino de Salomão teve fim, e até um fim melancólico. E desde então, eles aguardam. Quem é esse filho de Davi? Quem é esse cujo reino durará para sempre? E o anjo aqui atribui essa designação a esse menino que nasceria. Com isso, nós vamos ver que existe uma conexão de dimensões aqui sobre Jesus. E essa conexão de dimensões é uma dimensão celestial, porque fala que ele será filho do Altíssimo, ele será grande, uma característica divina. Fala que ele é o filho de Davi, que vai herdar o trono de Davi.
e que o reino dele durará para sempre. É uma dimensão histórica e uma dimensão profética. Neste anúncio, tudo está se juntando. As profecias relacionadas a Davi estão relacionadas a esse menino. Ele será chamado Filho do Altíssimo, ele será grande. E a história de Israel agora encontra o seu ápice nessa criança. Então, todas as dimensões possíveis que nós pudéssemos pensar, a dimensão do futuro reino de Deus, a dimensão dos céus, a dimensão das promessas, a dimensão das profecias, tudo está se juntando aqui, nessa pequena frase que o anjo fala. Ele será tudo isso. E aí, então, Maria, diante desse anúncio grandioso, ela tem uma pergunta muito simples a ser feita. E é interessante, ela não está dizendo que ela não crê que vai acontecer, mas ela pergunta: como isso vai acontecer se eu não tenho relação com homem algum? Maria está dizendo, muitas vezes falam como se fosse algo normal do povo da época ter acreditado no nascimento virginal de Jesus. Isso nunca foi normal. Desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem como os bebês são feitos. Desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem que não existe uma geração espontânea, que uma mulher não fica grávida do nada, simplesmente concebe. Para Maria, era uma coisa sobrenatural, e para as pessoas foi algo sobrenatural. Tanto que uma das acusações contra Jesus, ao longo de sua vida, é que nós não sabemos quem é o seu pai. Jesus era acusado de ser fruto de adultério ao longo da sua vida. Mas aqui nós vemos que Maria pergunta isso. E não por falta de fé, mas justamente é algo grandioso demais que vai acontecer com ela. E o que nos mostra aqui o texto é que ela entendeu que ela ficaria grávida, assim, na sequência. Ela entendeu que ela ficaria grávida antes mesmo de se casar com José. Ela estava entendendo que não era algo que, como depois tentaram argumentar de que foi José e Maria que tiveram alguma coisa antes, ou que ela teve alguma outra coisa, não. Ela entendeu que, sem ter relação com homem algum, o anjo estava anunciando que ela ficaria grávida. E ela pergunta: como isso pode acontecer? E o anjo, de uma forma, numa passagem que é muito singela, ele fala: o poder do Altíssimo, vou até ler aqui que fica melhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa é uma passagem que faz uma alusão a uma imagem que era muito conhecida de Maria, uma imagem que era muito conhecida dos israelitas, que é a imagem de Deus no deserto com o seu povo e o tabernáculo. Porque os israelitas sabiam que Deus descia e a sombra dele envolvia o tabernáculo, e a presença dele enchia o tabernáculo, enchia o templo, e Deus se fazia presente e habitava no meio do seu povo. Então, o que o anjo está falando é: Deus vai habitar em você, Maria. O seu poder, o Espírito Santo, vai descer sobre você, e você será envolvida pelo poder de Deus, e por causa disso, pelo poder dele, você ficará grávida. Isso também é algo que mostra como Deus viria até Maria. Deus viria de uma forma abençoadora, da mesma forma que ele veio aos israelitas no passado. E a presença dele agora estaria em Maria, e a presença dele agora estaria no mundo, por meio dela. Maria ouve tudo isso. O anjo fala mais uma vez que por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque era pelo poder de Deus que ele nasceria. E ele também, o anjo bondosamente dá um sinal para Maria, e ele fala: Isabel também, a sua parenta, Isabel, aquela idosa, piedosa, que era conhecida como a estéril, ela também está grávida. Maria não sabia, o texto mostra antes que Isabel manteve em segredo a sua gravidez. De tão magnífica que foi, ela preferiu manter em segredo até que avançasse, e Maria ainda não sabia. E aí fala: Isabel, tua parenta, aquela que diziam ser estéril, ela também está grávida, pelo poder de Deus. O mesmo poder que atuou na vida de Isabel vai atuar na sua vida. E diante disso, Maria não precisava de mais nada. E agora ela faz uma das declarações de fé mais fantásticas das Escrituras. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se coloca como uma serva totalmente dependente de Deus e fala: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa declaração de Maria, coloca ela no mesmo nível que Abraão,
porque Abraão recebeu uma palavra de Deus e tão somente isso, e ele creu. E Maria recebeu uma palavra de Deus e tão somente creu. Era tudo que ela tinha, era a palavra de Deus. Ela não estava vendo nada, ela estava aceitando uma missão de proporções que ela não imaginava, e ela simplesmente creu que Deus faria algo que ninguém jamais imaginou, que seria uma mulher virgem engravidar. E ela confia, ela crê, ela aceitou uma missão sabendo que seria difícil para ela. Ela podia não ter dimensão de tudo que seria difícil. Ao longo do tempo ela vai perceber que é ainda maior do que ela imaginava. Mas ainda assim, ela já sabia que ela era uma mulher, que não era casada e que de repente iria se encontrar grávida. Isso já era suficiente para ela saber, eu vou enfrentar coisas muito difíceis. Mas ainda assim, ela declara com fé, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. E assim termina esse primeiro movimento da visita do anjo. Nós lemos que o anjo, então, vai embora, deixa lá Maria, e na sequência do texto, desse encontro de Maria com Jesus, Maria recebeu o anúncio, e ela ainda vai entender quem é Jesus, ela ainda vai conhecer quem é Jesus, mas ela está nesse processo, e a primeira coisa que ela já fez foi ter fé, uma fé que é uma das mais exemplares das Escrituras. E nós vamos ler no texto, na sequência, que agora nós movemos para outro movimento, que é uma outra visita. Primeiro nós vimos a visita do anjo, agora nós vamos ver a visita para Isabel. E nós lemos no texto, no verso 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Nós vemos que Maria foi apressadamente visitar Isabel. E ela pode ter ido visitar Isabel, assim, por vários motivos, né? Mas dois são principais, é claro. Que é, primeiro ela soube que aquela mulher idosa, parente dela, uma prima, alguma coisa assim, estava grávida. E ela que nunca pôde ter filhos. E depois ela também recebeu o anúncio de que ela engravidaria. Então ela foi apressadamente, ela procurou não demorar, porque ela precisava falar com alguém. Ela precisava compartilhar aquilo que estava acontecendo. Ela precisava ver o que estava acontecendo com Isabel, para que ela também pudesse entender um pouco mais daquilo que estava acontecendo com ela mesma. E nós não sabemos quanto tempo ela levou para ir ter lá, mas provavelmente foram poucos dias. Dada a distância provável entre Nazaré e a cidade onde Zacarias e Isabel moravam, a região montanhosa de Judá, alguns dias devem ter transcorrido até ela chegar lá, talvez pouco mais de uma semana, até porque o texto diz que ela foi apressadamente. Então o anjo falou com ela, e cerca de uma semana, 2 semanas depois, ela já estava em viagem para chegar até Isabel. E nós podemos imaginar como foram essas viagens, esses dias de viagem para Maria. Possivelmente ela viajou sozinha. O texto não disse, ela foi numa caravana, alguma coisa. Pode ter acontecido, o pessoal viajava em caravanas, mas nós não sabemos. Mas possivelmente ela viajou sozinha. E viajando sozinha, ou mesmo que seja com um grupo ali, ela provavelmente foi tentando organizar no coração tudo aquilo que estava acontecendo. Porque ela tentava organizar no coração o anúncio feito pelo anjo, as escrituras que ela mesma conhecia. O anjo fez referência a vários textos da escritura que ela conhecia. Ela estava tentando entender as promessas de Deus, tentando entender como ela se encaixava nesse processo e tudo o que estava acontecendo, e possivelmente ela também pensava como seria quando José soubesse que ela estava grávida. Porque o homem desposado dela não sabia de nada disso que estava acontecendo. Então ela foi viajando, ela foi pensando, ela foi meditando, e quando ela chega na casa de Zacarias e Isabel, ela saúda Isabel, e essa passagem toda aqui é extremamente bela, e ela é fantástica, porque diz que ela saúda Isabel, e ao ouvir a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo, a criança no ventre dela estremece, e Isabel proclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aqui deve ter sido o choque para Maria, mais do que antes. Por quê? Porque Isabel não sabia. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Maria. E Isabel, sem nem ver Maria, ela exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E na sequência do texto ela ainda diz: e de onde me provém que me venha visitar a mãe
do meu Senhor. Nós lemos que Maria saúda Isabel da porta. Isabel talvez nem tivesse visto Maria, mas possuída pelo Espírito Santo, ela faz uma exaltação, uma exclamação abençoadora para Maria. Ainda que ela tivesse visto Maria, pelo tempo transcorrido não estava aparecendo nada, não tinha como saber que Maria estava grávida. Mas não só Isabel soube que ela estava grávida, como ela também soube quem era a criança no ventre. De onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? De alguma forma, Isabel, numa fração de segundos, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo com Maria e tudo o que ainda aconteceria com ela. Ela sabia que a criança no ventre de Maria era o próprio Senhor. Ela sabia que Maria estava grávida e Maria deve ter ficado pensando, como ela sabe que eu estou grávida? E mais ainda, não foi simplesmente uma saudação, porque Isabel também sabia que Maria não estava grávida. Os casamentos, a família se reunia para casamento, essas coisas, ela ainda não tinha casado. E isso não foi um problema para Isabel. Seria um problema normalmente, né? Que a mulher estivesse grávida antes de casar. Mas Isabel saúda Maria, Isabel louva a Deus, Isabel fortalece Maria com suas palavras por meio do Espírito Santo. E eu imagino Maria assim ainda meio em choque, ela já vinha pensando em tudo que está acontecendo e de repente Isabel se coloca na frente dela e fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, de onde vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor, e bem-aventurada a que creu, porque lhe serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela sabia também que Maria havia crido na palavra de Deus. Ela sabia tudo. Numa fração de segundos, ela soube de tudo que estava acontecendo com Maria. E é interessante que ela fala, a mãe do meu Senhor, e logo depois ela fala, o Senhor que cumpre a sua palavra. No mesmo trecho, Maria associa a criança no ventre de Maria com o Senhor e associa que esse Senhor é aquele que promete desde sempre e que cumpriria a sua palavra. Isabel já está fazendo uma associação entre Jesus e o próprio Deus vivo, o Senhor de Israel, o Senhor dos exércitos. E ela fala que, ao ouvir a saudação de Maria, a criança no ventre dela estremeceu de alegria. Isabel e o João Batista estavam tomados de alegria, porque Maria havia vindo até eles. E Maria veio até eles carregando o Senhor. O Senhor agora estava na casa deles. E isso foi motivo de grande alegria para eles. E essa declaração, de alguma forma, vai fortalecer Maria, porque logo depois, Maria parece que vai entender ainda mais daquilo que estava acontecendo com ela. Mas antes de nós seguirmos para o próximo movimento, que vai ser a sequência do texto, cabe a gente fazer algumas observações aqui nessa passagem. Essa passagem, ela nos revela algumas coisas muito interessantes que a gente tem que guardar para nós. Essa passagem, ela mostra a interação entre 4 pessoas diferentes. Maria, Isabel e os seus filhos, Jesus e João. O que deve nos chamar a atenção aqui nesse texto é que Jesus e João são tratados como pessoas aqui. Eles são tratados como personagens aqui. Eles interagem. O texto diz que João se estremeceu, o texto diz que João é cheio do Espírito Santo, o texto diz que João se alegrou. João era um bebê de 6 meses no ventre da sua mãe. Jesus já causa alegria, Jesus já é reverenciado como o Senhor, e ele tinha apenas alguns dias no ventre da sua mãe. Nós temos diversos fundamentos bíblicos para defendermos a santidade da vida desde a concepção. E aqui, essa passagem é uma das que mostra isso de modo glorioso. Em um mundo que sempre desprezou crianças, sobretudo no ventre das suas mães, isso não é uma novidade dos nossos dias. Isso vem desde sempre. Desde sempre, as crianças são mortas no ventre das suas mães. Desde sempre, mulheres são coagidas pelo abandono de homens a abortarem seus bebês. Desde sempre, nós enfrentamos essa abominação que é o aborto. E essa passagem vai nos mostrar que uma interação de 4 pessoas,
um bebê de 6 meses no ventre, um bebê de apenas alguns dias no outro ventre, sendo já reverenciado como o Senhor. Essa passagem, ela deve ser um alerta para nós, porque João e Jesus, eles não são a exceção, eles são exemplos de como uma criança deve ser vista no ventre da sua mãe, de como uma criança deve ser valorizada e amada desde sempre, como uma mulher deve ser cuidada desde sempre. Essa passagem nos mostra um antídoto contra o cientificismo, o materialismo, o naturalismo que nos assola dia após dia. Ou então, para usar uma expressão de um outro autor que eu achei muito interessante, e eu vou explicá-la, ela é um antídoto contra o nada mais queísmo dos nossos dias. E eu vou explicar esse nada mais queísmo. Esse nada mais queísmo é por causa da expressão, isso não é nada mais que isso não é nada mais que aquilo. É um nada mais queísmo que nós vivemos. E isso vem de um autor analisando o C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Tem uma passagem da Viagem do Peregrino da Alvorada, uma das crônicas de C.S. Lewis, em que as crianças estão viajando pelos oceanos e, ao longo do tempo, elas vão se encontrando com diversas pessoas, diversos seres diferentes, e eles vão tendo conhecimento de criaturas que eles nunca haviam imaginado conhecer. E, numa das últimas paradas deles, numa das últimas ilhas, eles conhecem uma estrela. Uma estrela desce do céu e vem falar com eles. E uma das crianças era uma criança já muito contaminada por esse cientificismo, já naqueles tempos. Era uma criança com uma educação moderna, mas que vinha sendo transformado pelo contato com os outros, pelo contato com Aslan, pelo contato com Nárnia, que é o menino Eustáquio. Para ter uma ideia, os pais deles tinham uma educação tão progressista que eles não eram chamados de pai e mãe. Eles eram chamados pelos próprios nomes. Por quê? Porque eles eram iguais. O menino não tinha qualquer diferença sobre eles. Eles tinham, então, Eustáquio, Alberto, era assim que eles se tratavam. E o menino vinha sendo criado dessa forma. Tanto que, mesmo que ele já estivesse sendo tratado no coração dele de formas muito impressionantes ao longo da história, quando aquela estrela se apresenta para ele, eu esqueci o nome dele, acho que é Ramandu. Ramandu se apresenta para ele, ele fala, prazer, eu sou uma estrela, sou Ramandu. E ele fica meio desconfiado e ele fala, no nosso mundo, as estrelas são bolas de gás explodindo no céu. Aí ele fala, aqui também, mas isso é do que uma estrela é feita, não o que uma estrela é. E aqui estabelece-se uma divisão entre aquilo que é a nossa composição e aquilo que efetivamente nós somos. E esse é um nada mais queísmo dos nossos dias. Não é nada mais do que um amontoado de células. Não é nada mais do que uma escolha. Não é nada mais que a parte do corpo de uma mulher. Não é nada mais do que qualquer coisa que a gente imagine. E nós somos condicionados a pensar dessa forma. Não é nada mais que isso. E as Escrituras são um antídoto para que a gente entenda que o nosso mundo, ele sim, é feito de células, de partículas, de nêutrons, de elétrons, de tudo isso. Mas isso não define o que o ser humano é. Isso não define quem Deus é. Isso não define o que o nosso mundo é. Composição e essência são coisas diferentes. E a Bíblia nos mostra isso. E é por isso, dentre outros motivos, que nós precisamos santificar a vida desde sempre. Nós precisamos cuidar das mulheres desde sempre. Nós precisamos ter uma postura de acolhimento e de apoio e de alegria. Quando uma irmã da nossa igreja comunica que está grávida, e isso acontece quase toda semana, aqui tem muito bebê, a gente precisa se alegrar e louvar a Deus, porque é uma vida que está ali. A gente precisa celebrar a Deus, porque Ele nos deu o dom da vida, porque Ele nos deu essa graça, porque Ele nos deu a maravilha que é testemunhar e acolher essa mulher, e ela poder ver o fruto do ventre dela crescer e ser amado por tantas pessoas diferentes. E isso é algo que vai se estender desde o ventre até depois. As crianças precisam ser amadas, as mulheres precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. E eu estou enfatizando muitas mulheres e crianças, porque esse é um trabalho, sobretudo, dos homens. Os homens precisam proteger, cuidar
e zelar pelas mulheres e pelas crianças, para que elas se sintam amadas, se sintam acolhidas, se sintam guardadas. Porque, por causa de homens fracos e homens maus, muitas mulheres são coagidas ao aborto. Muitas vão por vontade própria, é certo, mas muitas porque têm medo de enfrentarem sozinhas esse mundo, sem proteção, sem amparo e sem acolhida. E eu não sei qual a história de cada um aqui, eu não sei o que cada um de vocês já viveu, mas, em todo caso, todos podem saber que existe perdão, existe graça, existe transformação, existe acolhimento em Cristo Jesus. Venha até Ele, seja acolhido, seja fortalecido, seja guiado, seja protegido por Ele. Ainda que o mundo falhe com você, ainda que pessoas sejam falhas, e aqui somos um bando de pecadores reunidos, o Senhor nunca falhará. E por isso nós zelamos pela vida das crianças, das mulheres e de todos que estão envolvidos nessa história. E agora, depois desse adendo que tem a ver com essa passagem, a gente segue para a parte final, que é a última visita, o último movimento de visita, que é o movimento de visita em que Maria percebe que tudo isso que estava acontecendo era uma grande visita de Deus. Deus estava mais uma vez visitando o seu povo. Deus estava mais uma vez visitando esse mundo de uma forma como Ele nunca tinha feito ainda. Deus estava visitando a própria Maria com uma graça que ela agora passa a entender de uma forma mais profunda. Maria pronuncia um cântico. Como eu disse, Maria vinha meditando em muitas coisas. Vinha meditando nas Escrituras, provavelmente, vinha meditando na realidade dela, vinha meditando na promessa de Deus, vinha meditando em tantas coisas, tanto que o Cântico de Maria ele faz remissão a várias passagens do Antigo Testamento, como o Cântico de Ana e outros mais. Provavelmente passagens que Maria estava familiarizada. E agora vai acontecer algo que ela pode entender que quem estava no ventre dela era alguém muito especial. E o que é interessante é que a gente não sabe se Maria já sabia que estava grávida. Talvez ela tenha tomado consciência de que estava grávida quando Isabel fala, bendito o fruto do teu ventre. Talvez naquele momento Maria tivesse entendido, de fato, eu estou grávida. E aqui é uma sensação que eu só posso observar de longe, os homens só podem observar de longe, porque é algo que talvez só uma mulher que já passou por uma gravidez possa compartilhar com outra mulher do que essa sensação. Mas do que eu já ouvi de relatos, do que eu já testemunhei também, é que no momento em que a mulher toma consciência daquela criança que está no ventre dela, ali é como se fosse um primeiro encontro. Ali começa um relacionamento. Ali começa a ser nutrido um amor que, para mim, só tem a barriga ali no momento. Mas para a mulher já é algo muito real. E ali ela toma conhecimento do seu filho. E aqui Maria toma conhecimento de Jesus. Agora Maria teve esse encontro com Jesus. E ela consegue entender e exclamar tudo aquilo que Deus estava fazendo nela e agora por meio dela, por causa daquele bebê que estava no seu ventre. Nós lemos que Maria fala, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria entende que ali Deus, o Salvador, estava agindo. Ela pode engrandecer a Deus, ela pode se alegrar em Deus, porque ela vê Deus agindo na vida dela, por meio dela, para um propósito muito maior do que ela. Ela vê o Salvador agindo e ela fala, Deus me contemplou na minha humildade, na humildade da sua serva. Maria sabia quem ela era. Ela sabia que ela não tinha nada de especial para que tivesse sido agraciada daquela forma. Mas ainda assim, Deus escolheu Maria. Isso se assemelha a tantos de nós, Quem somos nós para termos sido agraciados por Deus? Quem somos nós para termos sido alvos do amor de Deus? Mas Ele nos amou. E Ele escolheu Maria, e Ele se manifestou a Maria, e Ele fala,
E ela reconhece isso. Ela reconhece que agora ela faz parte de uma história muito maior que ela fala, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E de fato, que nem eu falei, Maria aparece pouco na Bíblia. Pedro aparece muito mais do que Maria. Paulo aparece muito mais do que Maria. João aparece muito mais do que Maria. Moisés, Abraão, praticamente todos esses personagens aparecem muito mais do que Maria, falam muito mais, fazem muito mais coisa. Mas talvez Maria seja a mulher mais conhecida desse mundo. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E, de fato, ela é bem-aventurada por causa daquilo que Deus fez nela e por meio dela. E ela percebe que a participação dela nessa história é algo como se fosse assim, o canal de Deus para o mundo. Deus está adentrando o mundo por meio dela. Ela faz parte dessa história. O bebê no ventre dela é aquele que viria para trazer essa salvação. Maria teve efetivamente esse encontro com Jesus nesse início de maternidade. E ela pode irromper em adoração. Ela está maravilhada com Deus e diz que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria reconhece que na sua gravidez a misericórdia de Deus estava mais uma vez se manifestando no mundo. De geração em geração Deus tem mostrado a sua misericórdia. E agora a sua misericórdia suprema estava se manifestando por meio daquela criança. Deus estava em ação. A misericórdia de Deus estava em ação no mundo. E Maria observa tudo isso. Ela observa realmente a visitação de Deus no mundo. O anjo visitou Maria, ela visitou Isabel, e agora ela percebe que tudo isso eram apenas movimentos para que ela entendesse que Deus estava visitando o mundo, por meio de Jesus, e na vida de Maria. Ela vai observando que ela tem tanta certeza de tudo aquilo que vai acontecer, que ela fala de tudo no passado. Se os irmãos observarem, tudo que ela fala que está acontecendo, ela fala como se já tivesse acontecido. Ela vê, quase com uma linguagem profética, aquilo que é tão certo que Deus faria por meio daquela criança, que para ela também já está tudo certo. Aqui ela antecipa o apóstolo Paulo, que fala das coisas do passado. Paulo fala, que Deus os glorificou. Mas a gente ainda está aqui, mas ele já enxerga lá na frente. Maria, uma precursora desse tipo de linguagem no Novo Testamento, já fala dessa forma. E ela fala, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ela fala que Deus dispersou os soberbos. Toda altivez e todo orgulho que se levantam contra Deus são dispersados pela obra de Cristo. E isso, Maria é um exemplo disso, porque não foi pelos meios corriqueiros, não foi pelas grandes pessoas, foi pela loucura de Deus, para usar a linguagem do apóstolo Paulo, que Deus mostrou que de nada vale a soberba, de nada vale o orgulho. Ele agiu soberanamente por meio de uma situação impossível, humanamente falando, por meio de uma pessoa improvável, Maria, numa região improvável, mas tudo de forma soberana. Toda soberba é afastada diante de Deus, porque Deus faz as coisas de uma forma que nós não conseguimos compreender. Ele faz do fraco o forte. Ele faz do improvável o escolhido. E isso foi desde o princípio. Maria podia ter certeza disso. Quando Deus chamou Abraão e Sara, era um casal de idosos. E ele chama Abraão, do mundo pagão, para que ele fosse o pai de uma grande nação. E aquele por meio do qual a sua aliança seria feita e propagada no mundo. Deus salva Israel do Egito. E Deus mesmo fala, vocês não eram os mais fortes, vocês não eram os mais amorosos, vocês não eram nada de atraente. Mas eu os amei e os escolhi. Davi, o rei Davi, era o menor dos seus irmãos, até desprezado pelo próprio pai, que nem chamou ele para participar do encontro com Samuel. E assim Deus vai agindo por meio dos improváveis. Porque a história é de Deus, a história não é nossa. A história é dele que conduz todas as coisas, e toda soberba é afastada por meio da obra dele. Fala que a Maria continua que derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Mais uma vez, Maria vê como Deus inverte as coisas.
Os poderosos são derrubados, os humildes são exaltados. Na mesma história dos improváveis, Deus vai fazendo esse tipo de coisa. E as alterações vão sendo feitas, e os poderosos são derrubados, e a gente pode até considerar os próprios principados e potestades sendo derrubados por Deus. Porque Deus vai exaltando os humildes e vai fazendo coisas que a gente não imagina. Além disso, os famintos são preenchidos e os ricos são despedidos vazios. Constantemente, as Escrituras nos lembram que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os ricos já estão saciados na sua autossuficiência. Pensam que estão cheios, pensam que já têm tudo, pensam que não precisam de mais nada. E aí são alimentados na sua sensação de poder e na sua soberba. Para que eu preciso de Deus se eu tenho uma vida boa, uma família boa, se eu tenho dinheiro, se eu tenho tudo que eu preciso? E aí os famintos que ganham espaço, porque aqueles que têm fome e sede de Deus serão saciados. Aqueles que entendem a sua própria pobreza serão saciados. Nós vemos, o Senhor Jesus fala, eu não vim para salvar os sãos, mas os doentes. Porque são os doentes que precisam de um médico. E isso, ele não está falando como se alguém fosse de fato são e alguém e só outros fossem doentes. Todos somos doentes por causa do pecado. A questão é que aqueles que acham que estão sãos não procuram o médico. Aqueles que acham que está tudo bem não procuram ajuda. E é assim que o nosso mundo vai vivendo de autossuficiência, sendo retroalimentada dia após dia, e as pessoas desprezando a Deus, porque para que eu preciso de Deus? Eu já tenho tudo. Ou ainda que eu não tenho tudo, eu dou conta, eu resolvo, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Nós enfrentamos problemas de rejeição a Deus em qualquer tipo de coisa que nós enfrentamos. Numa visão capitalista e progressista, nós achamos que nós conquistamos tudo. E aí Deus fica de lado. Numa visão comunista, socialista, nós achamos que o Estado faz por nós. E nós também não precisamos de Deus. Seja qual for o modelo, ele vai sempre fazer guerra contra Deus, porque são modelos mundanos, de ideias, de ideologias, de pensamentos. Eu usei só uns básicos aqui, que tem muitos outros que afetam a nossa sociedade. E os ricos, no final, vão ser dispensados vazios, mas os pobres vão ser saciados, espiritualmente e um dia também fisicamente, na volta do nosso Senhor. Maria reconhece mais uma vez, ao final, que Deus amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria olha para aquilo que está acontecendo. Maria olha e vê. Deus prometeu a Abraão. E isso agora está acontecendo aqui. Deus vê que as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Davi e tantos outros estão se manifestando agora. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. A manifestação de Cristo, passada, presente e futura, é o cumprimento das promessas de Deus. E Maria já vislumbra isso naquele momento. Maria foi transformada pelo seu encontro com Jesus. Maria passa por uma jornada de fé, crendo na palavra. Ela então passa por um compartilhamento. Ela compartilha daquilo que está acontecendo com ela, com Isabel. Na hora, ela nem precisa compartilhar muito, né? A bênção da comunhão já alcança ela. E isso é importante de nós estarmos em comunhão, que nós fortalecemos uns aos outros pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E então ela é levada à adoração. Maria é totalmente transformada nesse encontro com Jesus. Foi a primeira pessoa que teve esse encontro. Por 9 meses, só ela. Ela teve Jesus só para ela, por 9 meses. Pode parecer que era só um bebezinho, mas a gente já vê em como aquilo, Deus estava agindo em Maria, agindo no mundo e adentrando a história. Esse é o primeiro encontro que nós vemos com Jesus. Nós vemos que Maria ainda permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Talvez ela tenha esperado o nascimento de João e depois voltou para casa. Mas, em todo caso, ela volta para seguir nessa nova vida dela, marcada, transformada
por Deus. E diante disso, nós podemos pensar em algumas coisas. A gente precisa ver esse encontro de Maria como algo que faz a diferença para as nossas vidas. No primeiro movimento da visita do anjo, do passo de fé de Maria, como nós temos nos portado diante da palavra de Deus? Você tem confiado na palavra de Deus, como Maria confiou? Você tem confiado e se colocado à disposição para que Deus faça em sua vida conforme a palavra dele, conforme ele quiser? No seu encontro com Jesus no passado, ou nos seus encontros rotineiros com ele, você tem se colocado à disposição? Faça-se em mim conforme a tua palavra. Nós temos tido essa fé de nos colocar à disposição do Senhor? Essa é uma primeira, independentemente das circunstâncias, seguir a palavra de Deus independentemente das circunstâncias, que nem Maria teve. Esse é um primeiro questionamento para nós. Outro você compartilha com seus irmãos as suas lutas e as suas alegrias? Maria foi compartilhar com Isabel. Quão disposto você está a se deslocar de um lugar para o outro para poder compartilhar com seu irmão das lutas, das alegrias, das angústias, dos questionamentos ou de qualquer coisa desse tipo? Às vezes nem precisa muita coisa. Participar de um pequeno grupo. Você tem disposição de se deslocar para estar com seus irmãos? Ou diante da luta de um irmão, você tem disposição de visitá-lo? Ou simplesmente você está alegre, você tem disposição de sair por aí contando e visitando os irmãos para compartilhar uma boa notícia? Nós precisamos dessa comunhão. Nós vimos que foi a partir dessa comunhão de Maria com Isabel que Maria pôde verdadeiramente entender o que estava acontecendo com ela. Você tem tido essa disposição de se doar pelos seus irmãos? De estar com seus irmãos? É outra coisa que nós precisamos pensar. E por fim, na visitação de Deus, você consegue perceber como Deus se revelou na história? Você consegue perceber como Deus é aquele que cumpre as suas promessas e que Ele veio até nós e Ele está em nós e no meio de nós? Você entende como Deus age por meio de pessoas improváveis? Você entende como todos nós fazemos parte disso, desse grupo de pessoas improváveis? De como nós fomos chamados para fazer parte da grande história de Deus em Cristo Jesus? Deus um dia voltará em Cristo Jesus a esse mundo. Ele vai voltar. Você querendo ou não, nós estamos preparados ou não. Então é melhor a gente estar preparado, é melhor a gente estar do lado dele, é melhor a gente estar na expectativa da visitação de Deus. O cântico de Maria nos faz olhar para Deus e ver a sua visitação no mundo. Quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Cada encontro com Cristo é único, pois cada pessoa é única. A minha experiência com Jesus vai ser diferente da de qualquer um de vocês aqui. Mas ainda assim, é o mesmo Jesus revelado nas Escrituras. O Jesus que se revelou a Maria é o Jesus que se revelou depois nos todos os encontros que nós veremos, e é o Jesus que se revela hoje a nós. Mas Ele vai tratar de forma diferente com cada um. Ele vai marcar cada um de forma diferente, mas Ele vai transformar a cada um. Nós precisamos estar dispostos para nos encontrarmos com Ele. Lembre-se do seu encontro com Ele. Lembre-se da relação que você construiu e da relação que você tem construído. Se a relação não está muito boa, peça perdão, se volte para Ele mais uma vez, em fé, em comunhão e em adoração, assim como Maria fez. Que nós continuemos a andar com Jesus, seguir nessa caminhada e estarmos atentos a tudo que Ele tem a nos ensinar, nos próximos encontros que nós veremos aqui, mas já nesse encontro, e quando você for para a sua casa também. Ore, converse com Ele e lembre-se que Ele vem ao seu encontro. Sempre veio e Ele sempre virá. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela Tua bendita palavra. Agradecemos, ó Deus, porque
o Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Que nós estejamos atentos, ó Deus, àquilo que nós precisamos aprender do Senhor em cada encontro desses. Como o texto que nós lemos hoje, que nós possamos andar em fé, em comunhão e em adoração diante do Senhor que nos visitou e que se faz presente em nós. Nós te bendizemos e nós oramos assim, pedindo que o Senhor nos guarde e nos abençoe mais essa semana, na tua presença. Amém.